Deixa eu contar um negócio até meio polêmico. Vou fazer uma... É um corte. É um corte. Presta atenção, Samuel, que é corte. Não, porque assim, não sei se é polêmico nesse nível de corte. Eu acho que o corte é depois de 1 hora de conversa, a gente começa a soltar umas coisas maiores. Não, sim. Mas assim, quando eu tive a minha experiência com o Tim Keller, foi uma semana de palestra. Lá no E aí eu Cepal. voltei e fiquei assistindo. Lógico que você tem uma bagagem de teologia, te ajuda a buscar as coisas. Uhum. E eu percebi, cara, que entender a Bíblia é uma coisa que acontece... não acontece em uma semana, mas também não acontece em 2 anos de teologia, 3. É uma coisa Uma que jornada, se junta... né? É uma jornada que acontece em pouco tempo. Uhum. Então, assim, não é nem 2, é uma vida. Mas também não é uma coisa tão instantânea para você fazer em uma palestra, 2, 3, 4, 5. Exato. Então, eu acredito que... E aí eu peguei os números bíblicos, não porque é mágico, mas porque tem simbolismo. Eu acredito que uma transformação, se você se dedicar bem, acontece em 40 dias. Então, eu joguei. Não joguei por jogar, podia fazer 1 mês, podia fazer 2 meses. Não, mas 40 dias é bonito, porque É bonito, Jesus jejuou no deserto 40 dias. Não, mas não é só isso. 40 dias no dilúvio. Isso, Mano, você sabe disso. 40 tem um monte de quarentinha legal na Bíblia. 40 é o momento de intensidade de um personagem da Bíblia que vai haver uma mudança radical depois desses 40 dias. Então você tem os múltiplos de 40 dentro da arca, porque Noé ia enfrentar um momento. Os patriarcas casam com 40 anos. Olha só, Isaac, Jacó casa com 40 anos. Caleb vai ver a terra prometida com 40 anos. Você tem a vida de Moisés dividida em 40. 40 no Egito, 40 no deserto, 40 tirando o povo. Moisés, quando sobe o Monte Sinai, fica 40 dias lá dentro para ter essa transformação e descer com as tábuas. Então, era isso que eu ia falar. Você fica 40 dias, você vai descer com o teu livro. É exato. Aí, ó. É isso. Sobe no monte, irmão. Aleluia. E você tem os 40 anos do deserto, que Jesus vai lá e faz os seus 30 anos preocupado em sustentar sua mãe, ajudar, mas quando ele passa ali no deserto, 40 dias, aliás, ele começa o ministério, muda, ele é tentado, né? Porque a palavra, você sabe disso muito bem, a tentação e provação no Antigo Testamento é uma coisa só, ali no Novo que vai se dividir. Só que uma coisa que poucas pessoas falam é, quando Jesus morre e ressuscita, Atos 1 vai dizer que Jesus passa 40 dias para eles entenderem como aplicar o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, em tudo que eles viram e ouviram. Então fala ali que Jesus comia com eles explicando. Então assim, eu acredito que esses 40 não é mágico, pode acontecer em 2 meses, 3, mas eu achei que assim, vamos fechar para ter uma metodologia. E hoje eu falo o seguinte, se você ler uma sequência de livros, eu não trouxe todos, uma sequência de livros, se você não está fazendo nada da vida... Em 40 dias dá para ler livro pra caramba. Isso, mas você tem que ralar, você consegue, no final, ter essa experiência de poder entrar no trilho de entender a Bíblia. Você nunca vai saber tudo da Bíblia, a gente estuda até hoje, e outros estudam muito, mas você sabe aonde buscar e entender. Porque a dor de não entender a Bíblia, Isaac, é uma dor muito forte. Porque, cara, o crente velho, mas não sabe falar de Jesus, não sabe, assim, falar de Jesus para um parente ou para um amigo da facul. Você sabe, se ficar falando, vem na minha igreja, isso não é evangelizar. Os crentes evangelizam fazendo arapuca evangélica, né? Traz pro pastor e fala assim, pastor, agora evangeliza aí. Ou então, houve umas groselhas na faculdade, ou no bate-papo, e não consegue. Você fala assim, eu sei que ele tá errado na minha mente. Mas não consigo articular. Ou quando não passa vergonha chamando Jesus de Genésio. Você vai ali, você trabalha. Por exemplo, muita coisa eu demorei para entender. Por exemplo, Levítico. Demorei para querer. Esse livro aí a gente vai poder mandar para uma pá de gente aí do mundo evangélico, hein? Um monte de pastor aí que tá precisando ler esse livro que você vai publicar. Então, mas isso é uma porta de entrada para você entender. Sim. É a regra para você ter a cabeça do autor e entender. E aí eu sempre recomendo esse aqui. Sim. Eu abro com o Paulo On falando. Primeira coisa, mano, você precisa saber uma introdução da Bíblia. Sim, claro. Para tirar algumas coisinhas já de saída, sobre cânon, sobre, sabe assim, como foi o que é o Pentateuco? O que é a Tanaka, as três divisões do Antigo Testamento, um pouco como foi formado os textos, um pouquinho de crítica textual no sentido para você não ficar caindo na groselha de algum professor falando a Bíblia foi inventada, foi totalmente alterada tá lá em Constantino, invenção de Constantino. Meu amigo, você tá falando... Então tem esses caras que eles ficam falando assim, dá preguiça. Eu sei que dá preguiça, por isso que eu sempre falo, comece com o manual. Daí você vai saber a versão mais forte e o manual pode ser outro manual bíblico,
mas o Paulo On faz esse livro chamado E Deus Falou na Língua dos Homens, que eu sempre acho que é espetacular. Você chegou a ler também? Já li. E é um livro muito bom. Deixa eu isso, vira a capa aí. Na câmera aqui para os irmãos. E Deus Falou a Língua dos Homens, Paulo On. Paulinho, você só não veio aqui ainda porque, enfim, você mora em Cuiabá. Entendeu? Que se você morasse em São Paulo, você já teria vindo aqui no... Por isso que eu faço live. Entendeu? Por isso que eu faço live. Porque as lives, qualquer um de qualquer lugar pode fazer. Tem esse detalhe. Eu faço com o Paulo direto. Semana que vem, eu vou fazer com o Vitor Fontana sobre Levítico. Olha que legal. É muito legal. Então, assim, toda segunda à noite, geralmente tem live. O Vitor Fontana, eu quero trazer ele no Vox Urbana, mas só que eu quero trazer ele pra ele, sabe, vir com aquele canhão, assim, teológico que ele tem. Assim, é muito legal. O Vitor Fontana, bem provocado, ele é um canhãozão. Então, enfim, eu quero guardar esse recurso. Quer que eu vou falando não, aqui, vai não? falando, vai falando. Segundo livro que eu sempre falo assim, segunda semana já dá pra você pegar um entendiz do que lê. Que eu acho que esse é o, vamos dizer assim... Deixa eu pôr na câmera aqui. Esse é a bíblia dos livros de hermenêutica. Uma introdução, certo? A introdução é lógico. A gente não tá falando... eu poderia trazer, eu tenho todos os livros em português de hermenêutica, mas eu tô falando de um livro. Esse é Vida Nova, certo? Esse é Vida Nova. Aí também, o autor, Vida Nova quiser patrocinar, estamos dando um merchan de graça aqui. Gordon Fee e Douglas Stuart. Isso, Gordon Fee e Douglas Stuart. É um livro muito, muito bom. E, inclusive, ele é livro de seminário, assim, do tipo que todo curso de hermenêutica é leitura obrigatória. Tá? Leitura obrigatória. A gente tá no básico. Aí agora você vem para as cabeças. Não dá, né, cara? Você entendeu, né? Você vai ter... de novo, eu não peguei todos da minha caminhada, que eu demorei um tempo para fazer a seleção. Isso. Então eu queria... E aí é o seguinte, deixa eu explicar antes de você mostrar aqui. Depois que você já passou 2 semanas, pegou a base, pegou as regras básicas dos gêneros literários que a Bíblia foi, como começar a interpretar ali, para não falar asneira, não interpretar lei como se fosse... Não interpretar narrativa como se fosse lei. Essas coisinhas que dá para... Qualquer estudante de teologia você tem que ir para entender a cabeça do autor. Isso. É essa a parada. Esse é o livro. Se você vai querer entender a cabeça do autor, é a espiral hermenêutica. Espiral hermenêutica. Aí já não é. Aí você começa a ir para umas águas um pouco mais profundas. Aqui já é espiral hermenêutica, Grant Osborne, publicação da editora Vida Nova também. Estamos hoje vendendo a Vida Nova aqui. Vida Nova. Nem deveria, né? Patrocina, né, pô? Mas tem um outro livro que inclusive é da Vida Nova. Queria saber o que você acha. A Tríade Hermenêutica, do Andreas Kostenberger. Boa também, cara. É muito bom, né, cara? Muito, muito bom. Assim, é difícil, cara. É que eu acho o Andreas Kostenberger, esse daqui é espetacular. Eu uso ele... O Grant Osborne. Eu uso ele lá no Seminário do Servo de Cristo para algumas matérias que eu dou de interpretação hermenêutica avançada. Mas... eu gosto do Andreas Kostenberger também, porque o Andreas Kostenberger ele é muito didático. Como ele escreveu o livro, sabe, ensinando, então o livro ele é mais fácil de... tem umas horas que, vamos ser honestos, o Grant Osborne vai em Marte, né? Esse é o meu problema com esse livro. Mas assim, eu vou até dar uma pensada, vou dar uma checada de novo. Porque esse livro tem um problema. Ele às vezes, eu não gosto de livros muito técnicos. Principalmente para indicar. Para mim, que sou professor, sou obrigado a ver. Tem que dominar o texto, né? Não tem jeito. Há um significado nesse texto. Todos os outros você tem que ler e trabalhar com isso. São discussões super contemporâneas, filosóficas. E esse é um problema dele. Esse livro não é tão assim... easygoing, mas ele é necessário porque primeiro ele abraça toda a parte hermenêutica, segundo tem muito esse espiral hermenêutico que é muito da cabeça do que os autores bíblicos pensavam. Claro. E quando tiver um livro do Tim Mack, que eu gosto muito dele, lá do Bible Project, aí eu indicaria no lugar desse, mas ele ainda não está em português, né? Não fez. Mas aí eu acho o seguinte, aí eu vou pro pai... Aí matou. Mas aí, é triste, cara. Eu só não vou te levantar para te dar um abraço, porque... Mas eu vou te falar, eu falo com tristeza porque falta tradução. Porque é o seguinte, quando você entendeu a cabeça do autor, você começa a entender, peraí, essa discussãozinha de literalidade, o texto é literal ou não é? Você vai ver que isso é coisa infantil. Os 7 dias da criação, 7 dias da criação é literal, né? Cara, não é isso que o autor tá... literal ou é figurado? Não sei quando você vai entender a Torá, os 5 primeiros livros, e como elas têm um padrão de repetição hiperlinkados o tempo todo para aumentar o significado,
Aí você tem o papa desse estilo, que entendeu a cabeça dos autores, chamado Robert Alter. Robert Alter, ele é assim, eu tenho um herói que eu pude caminhar com ele, eu fui orientando dele, que foi o Dr. Eugene Merrill, que foi meu orientador lá no seminário de Dallas. Mas depois do Dr. Eugene Merrill, esse cara pra mim, assim, mano, espetacular. Robert Alter, tá? A arte da narrativa bíblica, tá? Então, ele escreveu esse livro da Companhia das Letras. E eu achei bem legal que a Companhia das Letras decidiu publicar um cara como o Robert Alter, né? Mas assim, tem muito mais livro em inglês. Quem não tem acesso ao inglês, fica Sim. difícil, mas é uma delícia. Assim, no sentido de... É um abrir-mente. Esse livro aí, ele vai falar das narrativas ali, ele vai entrar muito por... o filho de Jacó... Judá, aquele erro, aquele capítulo ali entre José ser vendido e José na casa de Potifar. E ele vai fazer uma entrada. E Tamar lá. E ele vai fazer uma entrada, que é muito legal, porque as pessoas... Agora um pouquinho mais técnico aqui, que eu até queria ver. Antigamente, que eu quero dizer assim, poucos décadas atrás, se falava, aquele capítulo ali é tipo uma coxa de retalho, é um outro autor, eles colocaram aqui. Era essa visão. E aí o Robert Alter vem dizer, cara, vocês nunca entenderam a cabeça do autor bíblico. Exatamente. Porque é uma quebra, eu acho que um isso interlúdio textual. Isso é uma revolução de, caramba, ele resgata o valor do texto todo, e não só de partes, de fragmentos, mas ele vai também trazendo luz para essa repetição. E você só entende, assim, você entende Jesus, para você aceitar Jesus, eu falo que você só precisa do Espírito Santo, você não precisa nem ler, saber ler. Jesus é muito fácil, mas para você mergulhar e estudar Jesus, você precisa saber bastante de Antigo Testamento, e você sabe muito bem disso. E aí, cara, uma coisa que eu gosto eu pego alguns livros de pregação, porque um dos defeitos dos livros de hermenêutica é que não ensina como botar na prateleira de baixo, né? Exatamente, ele não ensina a aplicar. Alguns tentam ter um capítulo, o meu também, tava até vendo, falando, eu critico os outros, o meu também tá ruim pra caramba. Mas assim, eles não ensinam a aplicar, então você fica lá, mas não aplica. E o bom livro de pregação é que ele tá lá preocupado em aplicar. Exatamente. Então, se você pega, você que tá em casa, pega alguns livros de pregação, o do Tim Keller. Pregação do Tim Keller, publicado pela Vida Nova. É um dos meus... Uma das bíblias, né, que você tem. É um do que eu tenho, eu não trouxe. Eu não trouxe porque aqueles negócios de prestar e alguém pega e eu devolve, eu já pedi outro para eles. E mais um outro que eu gosto muito, que é como estruturar narrativas. Nem é esse o livro que é, mas ele ensina, que é o Paul Scott Wilson. As 4 partes. E eu aprendi lá no seu seminário. Esse aí. Sério? Lá no Servo de Cristo? Lá no Servo de Cristo com Adrien. Paul Scott Agora Wilson, doutor Adrien Balson. Balson. Eu não trouxe o livro dele. As 4 páginas do sermão. A publicação também da Vida Nova. Tá? O doutor... Esse livro aí me ajudou muito, cara. Assim, muito interessante como ele expõe. Exatamente. Esse negócio de tirar... Eu sou presbiteriano, tem aquele sacramento dos 3 pontos. Isso aí quebra tudo. Ele é sensacional. E o Paul Scott Wilson é o cara que tá orientando o Adrien Balson. Foi um dos caras com quem o Adrien Balson estudou, né? E aliás, saiu agora o livro dele. Saiu agora tá a Jornada legal. da Pregação, né? Isso. Muito legal. E aí você trouxe o papai, né? Por que o papai? Porque o papai... Não é o LeBron, não é o papai LeBron, mas é o Uncle John. É o Uncle John. Não é o Uncle Tom, mas é o Uncle John. Não é o LeBron, mas é o Uncle John. Ele... Cara, tem muitos livros, mas eu pego esse porque assim, não adianta nada você entender os padrões de repetições, a espiral hermenêutica, se você não entender que tudo é sobre Cristo. Jesus. E não é de um jeito forçar o texto e uma alegorese, uma alegoria do texto. É um jeito que, naturalmente, quando você lê a Bíblia, ela se unifica messianicamente no ungido. E nada melhor do que o Incomparável Cristo do John Stott. Sim. É um jeito que ele é dividido em 4 partes. Ele vai falar como cada autor do Novo Testamento enxergou a Bíblia hebraica e aplicou em Jesus Cristo. É muito legal. O Incomparável Cristo do John Stott. Ele ainda tá com a ABU ou já tá sendo publicado em outra editora? Você sabe me dizer? Não sei, pra mim, John Stott era sempre a ABU, mas não, tem coisas do John Stott já com outras editoras. Depois que morreu, vai abrindo? Não sei. Não sei como Vamos ver como é que vai ser, mas enfim. John Stott, né, gente? John Stott dispensa apresentações, né? Dispensa, enfim, conteúdo.
Dispensa conteúdo não, ele tem conteúdo. Dispensa é a gente ficar falando dele, né? É isso. Passamos já. Então, seguindo essa trilha de livros aí, você identifica que é o caminho aí para um cara leigo começar a leitura e ter esse desenvolvimento que você falou, Botelho? Tem mais talvez um ou dois que eu tenho nos meus canais, eu sempre passo. Eu acredito que o cara chega no lugar, porque senão fica aquele negócio, aí começa. Não, você vai entender a Bíblia. Parar de falar besteira, vai entender. Aí você fala assim, Marcos, isso aí é muito... Eu não gosto de ler. E é por isso que a gente faz curso. A gente lê o livro pra você não precisar ler. E você paga um pouco, paga o curso, e aí eu pago o curso e faz. Porque é aí que você faz. Mas esse é um estudo que eu fiz assim, cara, como é que eu cheguei aonde eu cheguei? Como eu entendi que o Tim Keller me trouxe até onde eu trouxe, foi algumas coisas que hoje tem ferramentas maravilhosas. E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo sobre interpretação bíblica. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica num card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!